Dev, preste muita atenção nesse vídeo, porque o que eu vou mostrar hoje para você pode mudar completamente a forma do seu fluxo que você usa para desenvolver software hoje. Principalmente se você quer trabalhar ou já trabalha com aplicações de grande porte. O que você vai ver é um fluxo totalmente novo de trabalho e que facilita muito a vida. Então, fica ligado porque você vai gostar, porque a gente vai falar hoje de Tilt. Então, vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Tilt, tá? O Tilt é uma ferramenta absolutamente fantástica que eu venho fazendo testes durante as últimas semanas e eu fiquei realmente apaixonado. Galera, normalmente eu não tenho paixões por ferramentas, tá? Mas eu achei muito boa a sacada que esses caras estão fazendo e hoje eu quero mostrar aqui para você como que você pode colocar essa ferramenta no seu dia a dia de trabalho e simplesmente conseguir ver em tempo real como que a sua aplicação ficaria em produção, tá? Não em ambiente de desenvolvimento, ainda dentro de um Kubernetes da vida. Então, essa vai ser uma oportunidade muito louca de você repensar ali o seu workflow. Maravilha? Mas antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria rapidamente de pedir para você dar um joinha nesse vídeo, assinar o nosso canal e ativar as notificações. Aí sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ficar notificado e notificada. Legal? E também, tá? Eu gostaria de cara que vocês já deixassem um comentário aí mostrando como que vocês trabalham no dia a dia. Você já trabalha com Docker, Docker Compose, Kubernetes? Escreve aí. E por último, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Um form que você pode preencher para você obter mais informações sobre o nosso curso Full Cycle. É isso mesmo. A nossa equipe pode entrar em contato com você e falar tudo o que você precisa saber para ver se é a melhor solução aí para você dar uma grande escalada aí na sua carreira como profissional de alta tecnologia. Agora, sem mais delongas, vamos falar aí sobre Tilt e eu já quero compartilhar aqui a tela do meu computador para a gente ver essa ferramenta. Tá? Bom, primeira coisa que você tem que entender, o site dessa ferramenta é chamada tilt.dev, aparentemente, sei lá, eu acho que a Docker comprou eles ou alguma coisa desse tipo, e você pode fazer aqui o download Tilt, e é uma ferramenta open source, tá? Um ponto importante aqui é, tenha Docker aí na sua máquina instalado e depois a gente vai fazer os testes aí com Kubernetes e tudo mais, legal? Então, o lance é o seguinte, instale essa ferramenta chamada Tilt, tá? Aqui, se você olhar como que você faz a instalação, ele mostra aqui os detalhes para você trabalhar aqui com Tilt Version. O ponto é, eu não quero gastar tempo com a instalação, você pode simplesmente seguir aqui o material, tá? E se você olhar aqui, ó, quando eu digito Tilt, tá? Na minha máquina você vai ver que esse comando está funcionando. Esse aí é o ponto importante. Mas galera, o que é o Tilt no final das contas? O Tilt é uma ferramenta que vai te ajudar a flexibilizar o seu processo de desenvolvimento e ver na sua própria máquina como aquela aplicação ficaria em ambiente já de produção, não ambiente de dev. E também, tá? Com feedback instantâneo, tá? Como se fosse uma espécie de um live reload, mas de uma forma muito mais bem incrementada. E o mais legal é que você pode fazer isso utilizando diversas ferramentas e ainda colocar opções aí que vão te ajudar. Somente para facilitar um pouco aqui a sua vida, para você entender o que eu fiz aqui, eu deixei uma aplicação extremamente simples aqui, tá? Um back-end feito em Go, que basicamente lista aqui pra gente, tá? Uma listagem de cursos aqui pra gente e exibe um JSON no back-end, tá? E
eu tenho um front-end básico aqui, um React, que faz uma consulta Ajax aqui e pega essa listagem de cursos para listar no front-end, tá? Então, essas duas aplicações são separadas, mas eu poderia ter aqui um conjunto de microserviços, etc, etc, e você poderia subir todos esses microserviços, todo um ecossistema utilizando o Tilt aí para te ajudar. Bacana? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é, partindo do princípio, tá, que eu vou trabalhar com Docker, tá? E se você não sabe nada de Docker, vá nos nossos vídeos de Docker aí no canal, você vai perceber que eu tenho um Dockerfile, tá? E esse Dockerfile, o que ele faz aqui para mim é o seguinte, ele copia um build, tá, que a gente dá na nossa aplicação de um binário chamado Courses API, para uma pasta barra e executa, né, o comando para trabalhar aqui com o nosso binário. Basicamente é isso. Se você não trabalha com Go, galera, saiba que o Go gera um binário e aqui a gente está executando esse binário para servir aqui a nossa aplicação. Bacana? E o que acontece? Como a gente faz o build, tem essa pasta build aqui, ó, que ele gera esse binário para a gente conseguir trabalhar. Então, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo aqui, quando eu vou trabalhar com o Tilt, é instala a extensão do Tilt no seu VS Code, tá? Aqui, ó, Tilt File, tá? Isso aqui vai te ajudar, por quê? Porque eu vou criar um arquivo aqui chamado de Tilt File, e nesse Tilt File eu vou poder fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu quero aqui adicionar algo que a gente chama de um local resource para ele fazer a compilação do meu arquivo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar assim, ó, local resource, legal? E eu vou falar que esse local resource, o nome dele é Courses API-compile, porque esse cara aqui vai ficar responsável por fazer a minha compilação automática do meu projeto. Eu vou falar que ele vai rodar um comando, então vou colocar aqui, ó, cmd, e aqui eu vou colocar o comando que eu uso para compilar a minha aplicação Go. Eu vou até copiar isso aqui que eu já tenho pronto, só para ficar mais fácil. Principalmente porque se você não é um programador Go, você não precisa saber. Mas basicamente eu entro na pasta cd courses API, e daí eu falo quais são as variáveis de ambiente que eu vou usar aqui para o Go, né? Ou seja, eu vou falar que o Go não usa o CGO para a parte de C, falo que vai compilar para o ambiente Linux com arquitetura MD64, e depois eu dou um Go build, -O, o meu arquivo binário vai ficar gerado nessa pasta build, e o arquivo que eu vou buildar é esse arquivo main.go. Então, no final das contas, quando isso aqui for executado, ele vai gerar uma pasta build, que a gente já tem aqui, e vai gerar o binário, que a gente já tem aqui também. Beleza? Então é isso que a gente está fazendo nesse cara aqui. Fora isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui para ele que eu tenho uma dependência, tá? E essa dependência é o seguinte, toda vez que esse cara mudar, ele vai poder executar essa chamada aqui para mim. Então eu vou colocar assim, ó. A dependência é courses-api/main.go aqui para mim que eu vou trabalhar. Bacana? Eu posso ter várias dependências aqui. E aqui eu vou colocar uma label, tá? Somente falando qual que é o nome do meu microserviço, que eu vou chamar ele de Courses API aqui para mim. E tá feito, galera, tá? Tá feito essa parada. Agora, o que acontece? Se eu chegar aqui, tá? Eu vou até apagar essa minha pasta de build, tá? E se eu chegar agora aqui, digitar assim, ó. Espera aí, vamos lá. Tilt App. O que ele vai fazer? Eu vou dar um Enter. E ele vai fazer o seguinte para mim. Primeiramente, se eu der um espaço, ele vai abrir o browser aqui para mim. Legal? Se eu apertar S, ele vai mostrar os logs. Se eu apertar T, ele vai... é um terminal mode, etc. Eu vou dar um space aqui para mim. E agora ele vai abrir o Tilt aqui para eu ver, tá? Se você olhar aqui para mim, ele vai mostrar que eu tenho dois recursos. Um recurso fica dentro do Courses API. Por quê? Porque eu criei essa label. E outro recurso é que ele fica olhando se o meu Tilt File acabou sendo mudado. Então, se eu clicar agora aqui em cima desse resource aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que ele rodou aquele comando,
tá? E ele gerou o build aqui da minha aplicação. Por isso que esse cara aqui tá verdinho, tá? Vamos imaginar agora que eu chego aqui na minha aplicação Go, tá? Vamos devagar que você vai entender o que eu tô fazendo. Esse negócio vai trabalhar. Pós-graduação em Golang, e vou colocar aqui, sei lá, vou chamar aqui, ó, curso Go Expert. Legal? Vou salvar. Na hora que eu salvo esse cara aqui, perceba que ele já recompilou essa alteração que eu acabei de fazer. Legal? Então, e já rodou de novo, né? Já gerou o binário que eu queria. Legal? Então, você vai estar pensando, poxa, Wesley, eu trabalho com JavaScript, eu tenho live reload faz tempo. Ok, meu amigo, calma que a gente vai trabalhar. Primeiro ponto aqui, já de cara, que você já ganha, é que você começa a ver todas as ações que estão acontecendo no seu ambiente, e nesse momento eu já tenho o log de tudo que está começando a acontecer. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui para a gente melhorar? Eu vou fazer a mesma coisa do meu local resource, mas agora com o meu front-end em React. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, local resource, tá? Vou colocar aqui, courses-front-end-compile, para compilar meu front-end. Vou falar que o meu CMD, ele é igual a cd courses front-end, ponto e vírgula, npm run build aqui para mim. E vou colocar algumas dependências aqui também, tá? Que nem eu fiz com o nosso querido cara lá em Go. As minhas dependências aqui é o seguinte, toda vez que ele mudar o course front-end /src, eu quero que ele recompile o programa para mim. Toda vez que eu mudar o package.json, também. Toda vez que eu mudar o package.json lock, também. E toda vez que eu adicionar curso front-end /public, ou seja, botar um novo asset, eu também quero que ele recompile essa parada para mim. E aqui eu vou adicionar uma outra label chamada courses front-end. Vou salvar esse cara aqui. E olha só, agora aqui a gente já começa a trabalhar de uma forma diferente. O Tilt trabalhou aqui e a gente teve um erro aqui nesse update, mas perceba que agora eu tenho uma outra label aqui. Olha só, eu tenho uma label falando do Courses Front-End Compile. E aqui ele falou aqui para mim que eu tive um problema na hora de eu rodar esse comando, que foi o npm run build aqui para mim. Por algum motivo esse cara deu pau e eu quero entender que ele não achou a parte de scripts build. Deixa eu só olhar aqui. Olha só que muito louco, galera. Ele entrou aqui no meu Node, deixa eu ver. Vamos entrar local aqui na minha app só para ver o que aconteceu. Vamos tentar. Deixa eu abrir aqui um novo terminal para a gente entender. Então eu vou acessar courses. Dar um clear, galera. E eu vou fazer o seguinte, então. Vou dar um rm-rf. Node modules, provavelmente o problema deve estar aqui, porque eu copiei essa pasta de um outro projeto. Vou dar um npm install, só para ver se ele vai rolar. Vamos lá. Vou dar um npm run build, só para ver se ele vai funcionar. Agora tá indo. Show de bola. Então rodei aqui. Vamos ver se esse cara pegou, ó. Agora funcionou aqui, ó. Então eu tô dando o build tanto do meu front-end quanto o do meu back-end e eu tô feliz aqui, ó. Funcionou, foi deployed. Vamos ver se essa parada funciona. Vou alterar aqui alguma coisa no meu app.js aqui, né? Pode ver que eu fiz um localhost, blá, 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 blá. Vou my courses, vou colocar uma exclamação, vou salvar. Perceba que ele já tá rodando o build novamente aqui para mim. Tá vendo? E já fez o completo, a parte completa e já compilou tudo bonitinho aqui para mim. Show de bola! Então agora eu já tenho esse ponto. Perceba, galera, tem uma diferença que a gente está fazendo aqui. Uma coisa é você trabalhar com ambiente dev. Perceba que o que eu estou gerando aqui é a versão final, é o build final de como que a minha aplicação vai ficar. Mas beleza, superamos essa parte aqui. Agora eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero
botar essa parada para ele buildar o meu container, tá? Para quê? Para ele gerar um container Docker aqui para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Se você olhar meu Courses API, eu tenho esse meu Dockerfile aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meu tilt e vou colocar assim, ó, Docker Build aqui para mim. E no Docker Build, eu vou colocar como que vai ser o nome desse meu recurso, que eu vou chamar de Courses API. Qual que vai ser a pasta onde ele vai procurar as coisas aqui, que é Courses API. E como que é o nome do meu Dockerfile? Vou colocar aqui, ó, Dockerfile é igual a, vou colocar courses-api / Dockerfile aqui para mim. E vou colocar o seguinte, se eu fizer apenas isso, galera, eu vou salvar aqui só para vocês verem. O tilt, ele tá aqui, ó, fez o completo aqui para mim, mas ele falou, olha, eu não achei nenhuma informação para eu fazer o deploy disso, por exemplo, no Kubernetes, eu só gerei a imagem, tá? Então, até então, não fez muita coisa de diferença. Mas o grande ponto, galera, que eu quero que você preste atenção agora é o seguinte. Qual que é o problema quando a gente gera uma imagem Docker? A gente compila essa imagem. E compilar essa imagem, né, gerar essa imagem, fazer o build dessa imagem, é algo um pouco demorado. Então, para eu não ficar gerando essa imagem o tempo todo, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele gerar essa imagem apenas uma vez. E toda vez que tiver alguma alteração nos arquivos, ao invés de ele gerar a imagem toda hora, ele vai lá no container que está rodando e só substitui os arquivos para eu não precisar ficar gerando a imagem toda hora. Então isso dá uma celeridade muito grande no meu processo. Entendeu? Imagina que cada vez que você roda a sua aplicação, você tem que, por exemplo, acessar o seu template, o seu container, copiar as coisas que está na sua máquina para o seu container e perceba, eu não estou criando volume, eu não estou fazendo nada disso. Simplesmente o que eu estou fazendo é mandar ele copiar. Mas eu quero que ele faça o live update, como eu acabei de falar aqui para você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, live update, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, sync, e eu vou falar courses-api / build / courses API. E aqui eu vou colocar / courses API. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, toda vez que o meu arquivo courses API alterar, vai lá dentro do container que está rodando e substitui esse arquivo que alterou por arquivo que está lá rodando no container. Basicamente isso que eu estou falando aqui para ele. Então salvei aqui, galera. Você viu aqui que o cara já mudou novamente, tá? E ele falou, ó, rodei, mas não achei o deployment instructions aqui para mim. Quais são os deployment instructions? Trabalhar com Kubernetes ou com Docker Compose aqui da vida. Beleza? Agora que eu fiz isso pro Docker Build do Courses API, eu vou fazer isso pro meu front-end, tá? Se você olhar aqui o meu front-end, o que eu fiz? Eu tenho um Dockerfile numa imagem do Nginx e eu tô copiando tudo que tem dentro do build pro Nginx servir os meus arquivos estáticos gerados aqui lá pelo meu React. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou chegar e vou fazer assim, ó, Docker Build. E aqui no Docker Build eu vou falar o seguinte, ó, Courses Front-end. Legal? Vou falar que a pasta que esse cara tá é Courses Front-end. Legal? Vou falar que o meu Dockerfile tá na onde? Tá Courses Front-end / Dockerfile. E vou pedir para ele fazer um live update aonde? Eu vou pedir para ele dar um sync na minha pasta build. Eu vou até colocar aqui /, só para garantir. Mas na pasta lá do container, que é o /user /share nginx HTML. Então, o que eu tô dizendo aqui para ele, galera, no final das contas? O que eu fiz de errado aqui? Live update, é igual, né? Esse cara aqui. Então, o que eu tô falando é o seguinte, ó, toda vez que eu gerar arquivos novos na build, pega esses arquivos e copia lá dentro da pasta do Nginx. Perceba, galera, eu não estou compartilhando o volume. Eu estou fazendo uma cópia de um arquivo para dentro de um template, de um container, mas perceba que eu não preciso ficar buildando o meu container aqui no meu ambiente de desenvolvimento o tempo inteiro.
Beleza? Show de bola? Maravilha, então. Então agora eu já tenho mais essa outra etapa aqui para mim. Bom, vamos imaginar agora que eu quero fazer isso para subir esses meus containers usando um Docker Compose. Então você vai perceber aqui que eu tenho aqui um serviço chamado, sei lá, Web1 que eu criei, mas pode ser, sei lá, Courses API Service, por exemplo, o nome que eu quiser, tá? E aqui ele vai usar a imagem Courses API, porque tá o nome da imagem que eu coloquei. A porta que eu mapeei e o nome do meu container vai ser Courses API. Legal? Então como que eu boto o meu Docker Compose para rodar aqui no meu caso? Eu posso simplesmente chegar aqui e colocar assim, ó, Docker Compose, e eu vou falar aqui qual que é o caminho para o meu Docker Compose, que vai ser, no final das contas, o meu Docker Compose.yaml aqui para mim. Então, quando eu salvar esse cara aqui, o meu tilt, ele vai subir esse cara aqui. Perceba que eu tô sem label. Deixa eu ver se eu consigo botar uma label aqui, chamado de Docker Compose, só para não misturar. Salvei aqui. Ele não aceitou a label. Vamos ver como é que essa parada fica. Eu acho que ele não tá rodando com label, galera. Eu acho que eu não sei, na realidade, como é que o Docker Compose trabalha aqui. Eu tenho que... eu acho que com a label deu ruim, galerinha. Eu acho que deu ruim. Se eu entrar aqui, ele tem até uma documentação que eu consigo ver nesse cara aqui. Mas, honestamente, eu não sei como é que faz a label aqui. Porque eu não uso Docker Compose, eu uso Kubernetes e eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas, de qualquer forma, tá? Vocês vão perceber que o meu Docker Compose aqui funcionou e o meu recurso tá rodando aqui para mim, tá? Será que vai funcionar? Aqui ele tá mostrando, ó, que esse cara tá rodando aqui na porta 8080 para mim. Então perceba que ele fez o build aqui do meu Courses API. Vou clicar aqui, not found, né? Então aqui /courses. E tá aqui a minha aplicação funcionando bonitona, sem nenhum problema aqui para mim. Legal? E eu posso fazer a mesma coisa do meu Docker Compose, né, com o meu front-end. Mas eu não quero focar no Docker Compose, eu quero focar aqui com vocês no Kubernetes. Legal? Então no meu tilt file aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou comentar esse cara aqui e parei agora aqui com o meu Docker Compose. Legal? Como é que funciona a parada do Kubernetes, galera? Se você não conhece o Kubernetes ele é um orquestrador de container, tá? E aqui dentro eu tenho um arquivo para subir um deployment do Kubernetes do meu Courses API. Se você olhar, eu tenho um service aqui, inclusive para eu mapear as portas para eu conseguir acessar. E eu tenho a mesma coisa para o meu front-end, que eu vou rodar um container chamado Courses Front-end. Aqui para mim, na porta 3000, vai apontar para a porta 80 do Nginx, tá? Então, quando eu acessar 3000 na minha máquina, a gente vai acessar o Nginx aqui dentro do meu container. Eu não quero que você aprenda Kubernetes, não é intuito desse vídeo, mas saiba que esses caras aqui vão nos ajudar a trabalhar com o Kubernetes. Para o Kubernetes funcionar, tá? Eu tenho que fazer o quê no final das contas? Eu tenho que subir um cluster. Eu vou usar o kind aqui para eu criar um cluster. Então deixa eu apagar todos os meus containers, só para garantir que não tem nenhum problema. E agora eu vou criar um kind create cluster. Se você não sabe o que é o kind, galera, se você acessar aqui, ó, kind Kubernetes, vamos lá, Kubernetes, você vai acessar a página desse cara aqui e você vê todas as dicas para instalação do kind para você rodar o Kubernetes na sua máquina, tá? Foi esse comando que eu dei para o Kubernetes funcionar aqui, ó. Então perceba, ó, se eu rodar esse comando, ó, eu estou aqui já com acesso ao meu Kubernetes, ó. kubectl get nodes. Você vai ver, ó, que eu tô com o meu Kubernetes prontinho para ser rodado. Então, como que eu faço agora, pessoal? O lance é o seguinte: para rodar o Kubernetes,
é bem simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, K8S, que é Kubernetes, YAML, e eu vou colocar aqui quais são os YAMLs que eu quero que ele rode para rodar a minha aplicação. Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro YAML, tá? Vai ser a pasta K8S /courses-api.yaml, que é esse arquivo aqui. E o meu segundo é courses-frontend.yaml, que são esses caras aqui, ó. Beleza? Então, deixa eu colocar assim na mesma linha, porque só para ele não reclamar aqui para mim, vai ficar bonitinho para eu ver. Beleza? Então, quando eu rodo isso aqui, ele vai lá no Kubernetes e vai aplicar esse cara aqui. Beleza? Então, eu salvei. Se eu for aqui no tilt agora, ele vai tentar fazer alterações. Ele está dando um problema aqui para conseguir acessar meu cluster, mas eu não quero me preocupar por enquanto com isso aqui. O ponto é que, se você perceber, ó, ele já gerou a imagem, copiou os dados da imagem, gerou esse cara aqui e está botando aqui o cara para rodar. Ele não está conseguindo se conectar, depois a gente pode até ver o que está rolando aqui, tá? Agora, outra coisa que eu vou fazer aqui nesse momento é o seguinte. Esse cara aqui apenas aplica os manifestos Kubernetes. O que eu quero agora é aplicar um recurso para eu poder acessar o Kubernetes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar agora aqui e dar um aqui, ó, K8S, underline, resource. E eu vou falar o seguinte, como que é o nome do meu resource? Courses API. Eu vou colocar assim, port forward, ou seja, toda vez que eu acessar a porta 8080 da minha máquina, eu vou acessar a porta 8080 do serviço que eu criei. E eu vou colocar essa label dentro do Courses API. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo com o front-end. A única diferença é que aqui eu vou colocar a porta 3000 para acessar a 3000 front-end e a label vai ser Courses front-end, como eu coloquei ali. Vou salvar essa parada aqui, vamos ver se esse cara começa a rolar aqui. Deixa eu ver se ele sobe, o meu Kubernetes. Pode ver que o front-end rolou. A gente está com um problema aqui de rodar o back-end na realidade, né? Então olha aqui, vamos lá, Courses front-end. Ah não, eu estou com um problema do Courses tanto aqui do deployment, porque ele não está conseguindo falar aqui com o meu Kubernetes. Vamos tentar resolver essa parada aqui e entender o que está acontecendo. E pessoal, eu não conseguia conectar no cluster Kubernetes e eu lembrei do problema que eu tive da outra vez quando eu estava aprendendo isso aí. O que a gente tem que fazer para o cluster funcionar, a gente tem que restartar o tilt, senão ele não vai conseguir se conectar no Kubernetes. Então, vamos lá, eu vou te mostrar porque agora está funcionando. Olha só. Olha só, se você olhar, tá tudo verdinho. E por que que tá verdinho? Porque eu cheguei aqui no meu tilt, eu simplesmente dei um Ctrl+C, dei um tilt up de novo, né? E aí, ele tá reiniciando os meus serviços e ele vai conseguir conectar e fazer o meu deploy aqui no Kubernetes. Legal? Então é basicamente isso, não teve basicamente nenhuma alteração. Se você olhar, os arquivos estão exatamente da mesma forma. Agora, você deve estar pensando, Wesley, o que que eu ganho com isso? Olha só que interessante, galera. Se eu acessar aqui agora, eu consigo acessar minha API normalmente. Se eu acessar aqui localhost 2.3000, você vai ver que eu consigo ver aqui a minha aplicação normal. Agora, o mais legal de tudo é que isso aqui está rodando dentro do Kubernetes na minha máquina. E agora, se eu chegar agora aqui, por exemplo, no meu arquivo Go, tá? E eu vou colocar pós-graduação Go Expert, que inclusive a gente tem, depois entra no nosso site lá da Full Cycle, aproveitando o jabá, e vou dar um salvar. Olha só o que vai acontecer. Salvei, você vai ver que o tilt buildou aqui para mim, ó. E em tese, agora aqui, quando eu acessar, deixa eu só... pera um pouquinho, Wesley. Deixa eu só ajustar uma paradinha aqui, né? Que a gente fez as mudanças, peraí. E eu não coloquei aqui, ó, pós-graduação Go Expert. Será que ele tinha ido na realidade? Tinha ido sim, ó, pós-graduação Go Expert.
Atualizei, foi com underline. Coloquei 3 caras aqui, ó. Salvei. Daqui a pouco já aparece aqui, ó. Por que que tá aparecendo tão rápido? Porque isso está sendo buildado no Kubernetes e o mais louco é que ele tá entrando no Kubernetes e alterando o binário lá, reiniciando o meu processo para tudo funcionar. Então é como se eu tivesse um live reload, mas além de ter um live reload, o que que eu tenho no final do dia? Eu tenho isso rodando como se estivesse em produção na minha máquina com Kubernetes e eu posso subir todos os serviços. Wesley, achei legal. Então, só nesse caso aqui, galera, deixa eu diminuir aqui. Aqui eu já consigo ver todos os microserviços, eu consigo ver todos os logs de tudo que está acontecendo com a minha aplicação, dá para ver alerta, dá para ver um monte de coisa, dá para filtrar. Então só isso eu já ganho eu tenho uma super coisa aqui, principalmente se você tem um monte de microserviço rodando. Mas a coisa não para por aí. A gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes e eu quero te mostrar agora essa parada. Vamos imaginar que aqui na minha aplicação eu tenho um banco de dados e toda hora eu tenho que limpar meu banco de dados, por exemplo, para ver, né, os meus resultados. E daí eu não quero ficar lá no comando. Então o que que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, por exemplo, no meu tilt file, tá? Posso chegar aqui no meu tilt file e eu posso criar aqui para mim um outro resource, tá? Eu posso criar aqui um outro resource que vai me ajudar a criar esses tipos de coisa, tá? Então, por exemplo, eu chego aqui em cima e eu vou colocar assim, ó, local resource, tá? Eu vou chamar esse local resource de clean database, tá? Vamos imaginar que o clean database aqui, ele vai rodar um comando que é aquele comando que você está acostumado a rodar na sua máquina quando você quer limpar o banco de dados. Sei lá, por exemplo, vou dar um echo aqui, sei lá, database dropped, tá? Aqui para mim. Não, é aqui e aqui assim, né? Beleza, database drop. Vou colocar aqui as dependências que eu quero que aconteça, ou toda vez que eu mudar o meu arquivo, né? Eu quero que ele, por exemplo, faça essa alteração. Então, esse cara aqui depende da minha mudança também lá do Courses API Compile. Então, eu chego aqui, ó, Courses API Compile e coloco esse cara aqui como uma dependência aqui para mim. Beleza? Então, e também eu posso colocar aqui também uma label chamado Courses API. Então, eu vou dar um salvar. E olha que louco agora. Se eu clico aqui, ó, ele já deu um database dropped. Mas imagina, toda hora eu estou trabalhando, eu tenho que limpar meu banco de dados. O que que eu faço? Chego aqui, aperto aqui, rodou a limpeza do meu banco de dados. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, no seu dia a dia, você não tem que ficar lá no comando o tempo inteiro, vendo como é que as coisas estão acontecendo. Simplesmente eu chego, dou um database dropped e o meu banco de dados está limpo, por exemplo, quando eu tô trabalhando. Wesley, achei legal essa funcionalidade. Então, agora eu vejo todos os microserviços, eu categorizo, eu vejo os logs, consigo rodar comandos, mas tem uma parada que eu acho mais louca ainda que a gente pode fazer, que é o seguinte. Imagina que eu tô aqui e eu quero restartar tudo. Eu quero recompilar a minha aplicação Go, quero que ele gere imagem de novo, quero que ele limpe o banco de dados. Ou eu quero fazer essa mesma coisa com o front-end, eu quero limpar tudo isso. Tô inventando alguma coisa que talvez fosse útil aqui para mim. Então, o que que eu posso fazer, galera? Olha só que sacada. O nosso camarada aqui, o Tilt, ele permite que a gente coloque algumas extensões. Então aqui em cima eu vou carregar uma extensão chamada UI Button. O que que significa? Significa que essa UI Button vai me dar comandos como cmd button, location e text input. Por que que eu estou fazendo isso? Olha só que bacana. Eu vou chegar aqui embaixo, tá? Por último, e eu vou utilizar um comando chamado cmd button, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar, que o nome desse serviço é Restart Service Group, por exemplo. Vou colocar aqui um texto, uma label aqui, chamando assim, ó, Restart Service Group. Vou colocar um icon, eu posso ter diversos icons aqui. Eu vou colocar Restart
Alt é o nome de um icon que eles têm. E agora aqui, galera, tá? Só para você entender, agora a parada é um pouco mais complexa, mas só para você entender, quando eu rodo o tilt, eu posso rodar várias coisas na linha de comando. Eu posso rodar um comando para ele restartar, por exemplo, um serviço específico que está rodando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um comando, depois você pode olhar com calma esse cara. Que é assim, ó, argv, tá? E aqui eu vou rodar comando por comando. Eu vou dar /bin, /sh, né? Então vamos lá. Aí eu vou dar aqui um "-c" para eu poder rodar o comando. E aqui eu vou rodar o comando inteiro, só para você saber. O comando aqui que eu vou rodar, eu vou copiar e colar para você entender o que eu estou fazendo. Tá? É um comando grande, mas não se preocupe com isso. Que eu vou explicar o que esse cara faz. Eu estou fazendo o seguinte, ó. Estou dando um tilt get resource, porque os resources são os caras que estão rodando a minha aplicação. E eu vou filtrar esse resource pelo um nome desse cara aqui. E você vai entender qual é o nome. Então, por isso que tem uma variável aqui, ó. L-resource é igual ao nome do resource. Então, isso aqui são variáveis, só para você entender. No headers, tá? E aqui ele tá pegando e executando a lista de todos os resources que estão com IP, e rodando o tilt trigger em cima deles. O que o tilt trigger faz? Faz esses resources restartarem. Então aqui, basicamente, eu estou pegando ó, todos os resources que estão rodando e estou reiniciando todos esses resources. Mas qual resource? Todos quais? Então eu preciso de uma variável aqui, tá? Então é por isso que eu vou fazer o seguinte. Agora que eu tenho esse cara rodando, eu vou falar em qual lugar que esse cara vai rodar. Eu vou chamar o seguinte, location .nav. Você já vai entender o que esse nav faz. E por último, eu vou colocar aqui inputs. E o input que eu vou colocar, adivinha só, eu vou chamar de text input e vou colocar aqui como resource. Legal? O que isso significa, galera? Significa o seguinte, quando eu salvar esse cara aqui, o meu tilt vai carregar, tá? E se você olhar aqui em cima, olha só que apareceu, ó. Deixa eu até aumentar aqui. Restart Service Group. Olha só que top, galera. Se eu clicar na setinha, ele vai aparecer um input. E qual input que eu quero? Eu quero reiniciar, por exemplo, o Courses API. Então digito aqui assim, ó. Courses. Desculpe pela tosse, galera. Courses API. Beleza? Salvei aqui e tal, beleza. E agora, quando eu der um atualizar aqui, olha só o que vai acontecer. Eu clico e ele tá fazendo o quê? Restartando esse grupo inteiro. Se eu mudo aqui para Courses Front-End, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai começar a reiniciar todos esses caras, fazer o build tudo de novo aqui para mim. Entende? Então, galera, se você perceber, principalmente você que trabalha com muitos microserviços e qualquer coisa desse tipo, trabalhar com uma ferramenta desse tipo vai te ajudar demais. Por quê? Porque simplesmente você tem tudo que está rodando. Toda vez que você alterar, ele já faz o deploy no Kubernetes. Lembrando que esse Kubernetes está local, mas eu já posso, por exemplo, fazer um deploy na Google Cloud. Entende? E eu já vejo isso em tempo real. Essa é uma ferramenta que vai te ajudar muito no dia a dia como deve. Você não vai gastar tempo com configurações, com nada. Uma vez o tilt file funcionando, todo mundo para trabalhar, dá um tilt up. E você já consegue trabalhar de uma forma muito mais próxima mesmo do ambiente de produção que você vai trabalhar. Porque eu não estou compartilhando volume, eu estou gerando a minha imagem no formato de produção, está sendo feito o deploy no Kubernetes, o serviço do Kubernetes está rodando, então eu consigo chegar muito mais próximo. Uma coisa é você estar com Docker, com volume compartilhado, numa imagem para desenvolvimento. Outra coisa, eu posso ter uma imagem para produção,
prontinha, fazendo o deploy em Kubernetes, num formato de live reload, acompanhando todos os logs, conseguindo executar funções específicas para desenvolvimento e também adicionando diversos recursos, caso você queira colocar diversos botões aqui para você trabalhar. Maravilha, galera! Pessoal, esse é o Tilt. Gostei muito de ver essa ferramenta. Recomendo que vocês deem uma olhada. Inclusive, tem uma brasileira por trás que trabalha aqui nessa empresa, tá? Que é a Ellen, tá? Então, um abraço aí pra Ellen, se em algum momento ela assistir esse vídeo. Inclusive, se não me engano, esse vídeo aqui de Tilt em 2 minutos, ela que faz, tá? Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar, tá? Um abraço aí pra vocês, deixe seu comentário do que você achou, faça um teste pra você dar uma brincadeira aí com essa ferramenta. Abração, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.